Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Queria falar com vocês hoje sobre o porquê eu sou contra o FGC e quais são as distorções de mercado que o FGC ele cria, tá bom? Para começar, queria explicar para vocês o que é o FGC. Ele é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, basicamente, todos os bancos, eles precisam de pagar um certo percentual dos depósitos mensais, é algo, acho que é 0,01%. Então, de todos os depósitos feitos dentro do banco, eles são obrigados a colocar 0,01% dentro do FGC, tá? E esse dinheiro que é direcionado ali para o FGC, ele é utilizado como uma forma, como um seguro entre os bancos, tá? Isso garante certas coisas e impede um problema sistêmico muito grave, tá? Então, todos os bancos são obrigados ali a colocar um percentual e quando a gente tem algum desastre aí, como aconteceu recentemente com o Master, o Will e o Banco Pleno, então o FGC entra em ação, tá? Para poder garantir ali os depósitos de alguns clientes até R$ 250 mil por instituição, tá? Então, digamos, você tem R$ 230 mil dentro do Banco Master. Se você tivesse esse dinheiro e o Banco Master tivesse quebrado, você ia receber esse dinheiro de volta, certo? Um detalhe importante é que o FGC ele não cobre só os depósitos à vista, ele cobre também os CDBs, tá? Então, ele além de cobrir os depósitos que são feitos ali dentro daquela instituição, ele também cobre alguns investimentos que são feitos ali na instituição, tá? E isso gera um grande problema. O FGC, ele causa distorções de mercado que eu considero que são graves, tá? E como que ele faz isso? Na prática, é um banco que ele é pequeno, tá? Muitas vezes ele já está mal das pernas. Esse banco pequeno, ele emite um CDB e ele está pagando 140% do CDI. Isso é um valor muito alto, tá? É uma remuneração muito alta. Hoje, considerando ali, pô, a taxa de juros, ela está em 15%. Então é 15% mais 40% desses 15%. Na verdade, não é exatamente 15% não. O cálculo do CDI, ele é, acho, se não me engano, ele é a Selic menos 0,1%, tá? Então fica um pouquinho diferente, mas isso aí é um detalhe muito técnico. Não quero entrar nisso nesse momento, não, tá? Mas como que ele vai fazer essa distorção, então? Um banco, quando ele está pagando um CDB muito com um prêmio muito alto dessa forma, né? Geralmente esse banco ele já não está muito bem das pernas. Só que o que acontece? As pessoas elas são incentivadas a colocar esse dinheiro ali dentro. E por quê? Por mais que aquele banco ele esteja num risco alto, se ele tem uma garantia do FGC, você está meio que incentivando a tomada de risco. Porque, por que eu não vou tomar esse risco? É basicamente o seguinte, ó, cara, tem esse investimento aqui, ele é muito arriscado. Só que se der errado, tem algo que garante. Beleza, é um valor pequeno, né? Mas ele garante ali até R$ 250 mil. Então, se eu tenho ali R$ 200 mil sobrando, apesar do risco alto, pode ser interessante que eu coloque o dinheiro ali naquele CDB. Porque se der errado, tem o FGC para poder garantir essa operação. Isso faz então com que dinheiro que muitas vezes ele poderia ir para uma instituição mais segura, ele vai acabar parando nesse banco que está operando com um risco maior, que ele pode ir ali em qualquer momento acabar quebrando, sabe? Mas como existe essa garantia do FGC, eu sou incentivado a colocar o dinheiro naquele banco por mais que ele tenha um risco muito alto. E para fazer um comparativo aqui com vocês, vamos imaginar o seguinte: uma ação ultra arriscada.
Vamos falar uma ação dos Estados Unidos que eu considero ultra arriscada. Rocket Lab é uma empresa que basicamente é foguete, tá? Ela faz foguetes e é uma empresa que pode ser muito disruptiva ou que pode ir a zero, beleza? Então pode multiplicar o capital várias vezes, como pode ir a zero. É uma possibilidade. Só que, se eu invisto na Rocket Lab, não tem ninguém me falando, ó, cara, investe aqui e se der errado, eu cubro você, tá? O dinheiro que você investiu e os rendimentos que você teve ali, eu vou cobrir esse investimento aí para você. Vale muito mais a pena agora eu fazer esse acordo, né? Então, se vamos supor que existisse isso em cima de uma empresa, o preço dessa ação ela vai acabar inflando, né? Porque o risco dela, o preço dela está sendo distorcido por conta desse seguro, sabe? Então, com esse incentivo, eu vou lá, eu compro aquela empresa, eu faço ela ficar mais cara, e se der errado, tem alguém me cobrindo. Isso não existe no mundo das ações, tá? Eu tô trazendo aqui só para vocês entenderem um comparativo. Isso seria absurdo se acontecesse com ações. Então, por que que com títulos privados as pessoas acham isso normal? Não acho que isso seja normal, não acho que isso seja saudável para a economia. Isso causa distorções de mercado, faz o capital ir para onde não deveria ir. Além disso, isso deve gerar uma insatisfação muito grande em relação aos grandes bancos, que têm que fazer provisionamentos para cobrir o FGC. Isso deve gerar uma insatisfação ali, pelo sentido de que, pô, cara, enquanto eu tô aqui oferecendo lá os meus, sei lá, tô oferecendo 110% do CDI. Tem o cara ali oferecendo 140 e ele não vai pagar, mas o FGC vai cobrir aquela porra ali e as pessoas estão sendo incentivadas a colocar dinheiro naquele banco e não no meu banco. Então isso deve gerar uma certa insatisfação ali também em relação aos banqueiros, tá? E isso distorce o mercado, isso distorce o preço, distorce o risco que existe realmente ali dentro daquela operação. E isso acaba sendo muito problemático. Então, o que eu acho que deveria ser feito, uma solução viável, não é 100% o que eu acho que deveria ser feito, mas eu acredito que o FGC ele deveria cobrir apenas os depósitos à vista. Ele não deveria cobrir também os CDBs. E por que eu digo isso? Ele cobre os depósitos à vista para evitar a questão do risco sistêmico, beleza? Mas quem colocou em CDB, não. Você não deve receber nada. Por quê? Porque é um investimento, cara. O investimento ele tem risco. Se eu compro uma ação merda e ela vai a zero, eu tenho que assumir a responsabilidade. Acredito que quando o investidor ele compra um título privado podre, ele também tem que assumir a responsabilidade pelas consequências daquilo. A menos que ele faça um contrato, como por exemplo, nas ações você pode comprar uma opção, né? Então você compra uma put protetiva para poder te proteger ali de uma queda. Talvez pudesse ter um mecanismo igual esse para esses títulos privados também. Mas se isso não partir da iniciativa do próprio investidor, não acho que a gente deveria ter um mecanismo, algo estrutural no sistema que compense aquele investimento arriscado, tá? Você fez um investimento arriscado e ele deu errado, eu acho que você tem que sofrer sim os prejuízos, você não deve ser simplesmente resgatado ali pelo Estado. Agora, os depósitos à vista são pessoas ali, muitas vezes elas nem entendem muito bem como funciona o sistema bancário, então essas pessoas ali, elas não deveriam sofrer as consequências, tá? Isso é o que eu entendo do que deveria ser feito e pode ser feito no mundo real, tá? No mundo ideal, digamos assim, o que eu acho que tinha que ser feito é abolir o FGC mesmo e acabar com o sistema de reserva fracionária. Acho que não deveriam existir as reservas fracionárias, tá? E é graças à existência das reservas fracionárias que a gente precisa de ter um FGC para pelo menos cobrir os depósitos à vista. Senão você cria um problema de risco sistêmico dentro ali daquela estrutura, né? E a quebra de um banco poderia levar à quebra de vários outros bancos. Mas se a gente acaba com esse sistema de reserva fracionária e agora a gente passa a ter reservas integrais,
Então, mesmo que um banco quebre, ele vai conseguir pelo menos pagar os depósitos à vista ali dos clientes que eles possuem. Por quê? Porque eles têm 100% do dinheiro dos clientes e estão ali em reserva, ao invés de ser 10% como é hoje, ok? Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você quer ver mais vídeos como esse. É isso aí. Valeu, galera, e falou!